Eu nunca pensei que seria o tipo de pessoa que acredita no Bigfoot. Até a noite em que atropelei com minha Ford Ranger em uma estrada madeireira remota nas Cascade Mountains, no estado de Washington. O que aconteceu nas horas seguintes me ensinou que algumas lendas existem por um motivo, e que a linha entre o mito e a realidade é muito mais tênue do que gostamos de acreditar. Deixa eu contar essa história desde o começo, porque mesmo agora, 25 anos depois, eu ainda mal consigo acreditar que aconteceu, embora eu tenha vivido cada momento impossível daquilo. Era outubro de 1996. Eu tinha 45 anos e trabalhava como pesquisador de campo para o Departamento de Recursos Naturais do estado de Washington. Meu trabalho era inspecionar áreas de extração de madeira em locais remotos, avaliando a saúde das florestas, documentando corredores de vida selvagem e fazendo recomendações para práticas de extração sustentável. Isso significava que eu passava muito tempo sozinho em estradas esquecidas que não viam tráfego há meses, às vezes até anos. Eram aqueles tipos de lugares que não apareciam na maioria dos mapas. Estradas madeireiras antigas que serpenteavam pelas profundezas das montanhas, longe de torres de celular e de qualquer habitação humana. Eu fazia esse trabalho há quase 15 anos e achava que já tinha visto de tudo que essas florestas tinham a oferecer. Ursos negros revirando troncos podres em busca de larvas, pumas deslizando pelas sombras ao amanhecer. Até mesmo um glutão uma vez, um avistamento incrivelmente raro que documentei com as mãos trêmulas. Já encontrei cascavéis em rochas aquecidas pelo sol, observei manadas de alces migrando pelo fundo dos vales e documentei inúmeras espécies de pássaros, plantas e fungos. Mas nada em meus 15 anos de experiência, nada em minha formação ou treinamento poderia ter me preparado para aquela noite. Lembro da data exata, 23 de outubro de 1996. Era uma quarta-feira e eu estava atrasado para voltar para minha caminhonete depois de um longo dia inspecionando bosques de árvores antigas perto da Floresta Nacional Gifford Pinchot. Eu estava documentando um bosque de abetos de Douglas ancestrais, alguns com mais de 500 anos, medindo seus diâmetros e avaliando sua saúde. O trabalho levou mais tempo do que o esperado, e eu perdi a noção do tempo entre aqueles gigantes imponentes. O sol se põe cedo no final de outubro lá nas montanhas, e por volta das 6:30 da noite eu já estava dirigindo na escuridão total por uma estrada de terra estreita que passava por densos bosques de abetos de Douglas e cicutas ocidentais. A estrada mal era larga o suficiente para minha caminhonete, com a floresta densa pressionando de ambos os lados e galhos ocasionalmente raspando no teto e nas laterais da minha Ford Ranger. Meus faróis cortavam a névoa de outono que havia se instalado sobre tudo como um cobertor frio e úmido, reduzindo a visibilidade para talvez 12 ou 15 metros à frente. O rádio estava sintonizado em uma estação de rock clássico de Portland. Embora o sinal ficasse falhando naquela região tão isolada nas montanhas, Tom Petty estava tocando Free Falling quando aconteceu. E eu vinha cantando junto baixinho, relaxado depois de um bom dia de trabalho, pensando no banho quente e na cerveja gelada que me esperavam em casa. Em um momento, a estrada à frente estava vazia. Apenas 2 trilhas de pneus enlameadas desaparecendo na névoa e na escuridão. No momento seguinte, algo gigantesco saiu da linha das árvores diretamente para o meu caminho. Pisei no freio com tudo, mas não houve tempo suficiente. Minha caminhonete estava apenas uns 40 quilômetros por hora. Graças a Deus, mas mesmo nessa velocidade, a Ford atingiu o que quer que fosse, com um baque surdo e pavoroso que senti por toda a estrutura da caminhonete, através do volante, através do banco debaixo de mim.
O impacto não foi tão severo quanto poderia ter sido, já que consegui diminuir bastante a velocidade, mas foi o suficiente para derrubar a criatura e jogá-la na vala. Minha caminhonete derrapou até parar atravessada na estrada estreita, os pneus deslizando na lama e o motor morreu no silêncio súbito que se seguiu. Por um longo momento, fiquei ali sentado, segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Meu coração martelando no peito com tanta violência que eu podia ouvir o pulso em meus ouvidos. Vapor ou névoa, não sabia dizer qual. Subia do capô da minha caminhonete, criando padrões em espiral nos feixes dos faróis. Os faróis apontavam para as árvores em um ângulo esquisito, projetando sombras estranhas através da neblina do rio, fazendo a floresta parecer alienígena e ameaçadora. Eu não conseguia ver o que tinha atingido. A estrada atrás de mim estava escura e o que quer que eu tivesse acertado tinha caído na vala do lado do passageiro. Meu primeiro pensamento foi que eu tinha atropelado um urso. Tinha que ser um urso. Tínhamos muitos ursos negros nessas montanhas e eles podiam ficar bem grandes, especialmente em outubro, quando estavam engordando para o inverno. Um macho grande podia pesar 180 ou 220 quilos, mas algo sobre o tamanho e a forma do que eu vislumbrei naquela fração de segundo antes do impacto não se encaixava. Era alto, muito mais alto do que qualquer urso que eu já tinha visto em pé sobre as patas traseiras. E a maneira como se moveu, a maneira como entrou na estrada, havia algo no andar, na postura, que não correspondia a nenhum urso que eu já tivesse encontrado. Fiquei ali sentado pelo que pareceu uma eternidade, provavelmente apenas 30 segundos na realidade, debatendo o que fazer. Cada instinto de sobrevivência que eu tinha, cada pingo de bom senso acumulado em 45 anos de vida, gritava para mim para ligar a caminhonete e dar o fora dali. Para ir embora o mais rápido que a estrada madeireira lamacenta permitisse e fingir que isso nunca aconteceu. Mas minha consciência não permitia. Eu passei 15 anos trabalhando no manejo da vida selvagem. Dediquei minha carreira a entender e proteger essas florestas e as criaturas que viviam nelas. Se eu atropelei um animal, precisava pelo menos avaliar o dano, ver se estava sofrendo, determinar se havia algo que eu pudesse fazer para ajudar. Era a coisa certa a fazer, a coisa responsável a fazer, mesmo que cada pelo da minha nuca estivesse arrepiado e minhas mãos tremessem. Estendi a mão sob o meu assento e peguei minha lanterna Maglite parruda, daquelas que usavam 4 pilhas grandes e podiam lançar um feixe a 100 metros de distância. Era de metal sólido e pesada, do tipo que poderia servir como arma se necessário, embora eu tentasse não pensar nisso. Em seguida, peguei meu kit de primeiros socorros de trás do banco, uma caixa do tamanho de uma maleta de pesca que eu mantinha bem abastecida para emergências. Eu não sabia de que adiantaria para um urso ferido, mas parecia melhor do que sair de mãos abanando. Melhor do que me sentir completamente impotente diante do que quer que eu estivesse prestes a encontrar. Também peguei minha lata de spray de urso do bolso da porta e a prendi no meu cinto. O peso da lata era tranquilizador contra meu quadril. O ar de outubro me atingiu como uma parede de frio quando abri a porta da caminhonete. Um choque depois do calor da cabine. Minha respiração saía em baforadas visíveis, cheirava a terra molhada, agulhas de pinheiro e outra coisa, algo almiscarado e selvagem que eu não conseguia identificar. Não era o cheiro de carne podre de um urso, que eu já havia encontrado muitas vezes. Isso era diferente, mais orgânico de alguma forma, como pelo molhado e musgo, e algo primitivo para o qual eu não tinha referência. Saí para a estrada de terra, minhas botas esmagando o cascalho solto, e varri a área na frente da minha caminhonete com o feixe da lanterna. No começo, não vi nada. O feixe cortava a névoa, iluminando gotículas de água que pairavam no ar como diamantes suspensos. Eu podia ver a lama remexida onde minha caminhonete tinha derrapado.
ver os sulcos profundos que meus pneus haviam feito. Então, movi a luz para a direita, em direção à vala que corria ao lado da estrada, e foi quando eu ouvi. Minha respiração ficou presa na garganta. Minha mente lutava para processar o que eu estava vendo. Tentava forçar a informação visual em categorias que fizessem sentido, que se encaixassem na minha compreensão do mundo natural. Não era um urso. A criatura estava deitada de lado na vala rasa, parcialmente coberta por samambaias e vegetação rasteira, sua forma maciça, fazendo a vegetação ao redor parecer minúscula. Era enorme, facilmente com 2,30 metros de altura, talvez até 2,5 se estivesse em pé. Eu já tinha visto muitos animais grandes na minha carreira, mas o tamanho daquilo era impressionante. Seu corpo era coberto por um pelo castanho avermelhado escuro, que parecia quase ruivo no feixe da minha lanterna, com manchas mais claras no peito e na barriga. O pelo era mais longo e mais desgrenhado do que o de qualquer urso que eu já tinha visto, pendendo em emaranhados e tufos grossos que estavam cobertos de lama e detritos da floresta, agulhas de pinheiro e pedaços de líquen. Mas foi a forma que fez meu estômago revirar, que fez minha mente científica começar a gritar que isso não podia ser real. As proporções estavam todas erradas para um urso ou para qualquer animal conhecido que eu já tivesse estudado ou lido a respeito. Os membros eram muito longos, muito semelhantes aos humanos em sua estrutura. Eu podia ver um braço estendido sobre o torso, e a mão, meu Deus, a mão parecia quase humana, mas em uma escala de proporções impossíveis. Era maior que qualquer mão humana, com dedos grossos que deviam ter pelo menos o dobro da largura dos meus, e uma pele escura e coriácea visível na palma. As unhas não eram garras, eram unhas, planas e largas como as de um humano, mas mais grossas, mais robustas. O braço em si era musculoso de uma forma que sugeria uma força incrível, com uma definição visível mesmo através de todo aquele pelo. Fiquei ali congelado, a lanterna tremendo em minha mão, enquanto meu cérebro tentava reconciliar o que meus olhos estavam vendo com o que eu sabia ser possível, com tudo que aprendi em 15 anos de pesquisa da vida selvagem, com tudo que a ciência me dizia sobre o mundo natural. Isso não podia ser real. O Bigfoot não era real. O Sasquatch era uma lenda, um mito, um fenômeno cultural nascido de identificações equivocadas, fraudes e do desejo das pessoas de acreditar em mistérios. Era algo que as pessoas afirmavam ver, mas nunca viam de verdade, nunca com qualquer evidência concreta. Não havia fotos confiáveis, nenhum corpo recuperado, nenhuma amostra de DNA, nenhum estudo revisado por pares. Cada suposta evidência tinha sido desmentida ou permanecia, na melhor das hipóteses, ambígua. Só que havia um corpo bem na minha frente, sólido, inegável e impossível, e o peito da criatura subia e descia com respirações curtas e trabalhosas. Estava vivo, mas claramente ferido, claramente com dor. Eu podia ver onde minha caminhonete o atingiu, podia ver o ponto de impacto. Havia uma mancha escura em seu ombro e braço direito que tinha que ser sangue, embora fosse difícil dizer com exatidão através de todo aquele pelo grosso. A respiração estava errada, muito superficial e rápida demais, o padrão sugerindo choque ou um trauma significativo. Eu deveria estar apavorado. Uma parte de mim estava, uma parte primitiva, que reconhecia que eu estava sozinho na floresta escura, com algo que provavelmente poderia me despedaçar sem muito esforço, se quisesse. Mas outra parte de mim, a parte que passou 15 anos estudando a vida selvagem, a parte que sempre foi atraída pelo mundo natural e seus mistérios, a parte que escolheu essa carreira precisamente porque eu queria entender e proteger essas florestas e tudo o que há nelas. Essa parte estava absolutamente hipnotizada. E por baixo tanto do medo quanto do fascínio, havia outra coisa crescendo mais forte a cada segundo. Um senso de responsabilidade tão poderoso que se sobrepôs a tudo mais.
Eu atropelei essa criatura com minha caminhonete. O que quer que fosse, eu a machuquei. E agora ela precisava de ajuda. Dei um passo cauteloso para mais perto, depois outro. A criatura não se moveu, exceto pelo subir e descer de sua respiração. De perto, pude ver mais detalhes. Seu rosto estava parcialmente virado para o lado, mas eu conseguia distinguir uma arcada supraciliar pesada, um nariz chato e o que parecia ser pele escura sob o pelo em suas bochechas. O cheiro estava mais forte agora, aquele odor almiscarado e selvagem, mas não desagradável. Cheirava como a própria floresta, como musgo, terra e chuva. A respiração da criatura tornou-se mais ofegante e notei que seu ombro estava definitivamente ferido. Sangue escuro empastava o pelo ao redor do local do impacto, e eu podia ver o músculo por baixo se contraindo a cada respiração. Eu sabia que tinha que tomar uma decisão rápida, deixá-lo aqui e ir embora. Fingindo que isso nunca aconteceu, ou tentar ajudá-lo, mesmo sem ter a menor ideia do que eu estava enfrentando. Pensei na minha filha Rebeca, em casa em Olímpia. Ela tinha 17 anos, se preparando para se inscrever nas faculdades e sempre adorou documentários sobre a natureza. Ela acreditava em coisas como essa, criptídeos, fenômenos inexplicáveis, mistérios nos lugares selvagens. Eu sempre fui o cético, o cientista, dizendo a ela que se o Bigfoot existisse, já teríamos encontrado evidências concretas. O pensamento de Rebeca me fez tomar a decisão. Eu não podia deixar essa criatura aqui para sofrer, possivelmente morrer, por causa da minha caminhonete. Ajoelhei-me a alguns metros de distância, colocando minha lanterna no chão para que iluminasse a criatura. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria meu kit de primeiros socorros. Eu tinha ataduras, antisséptico, gaze, tudo para ferimentos humanos, mas teriam que servir. Eu também tinha um par de cobertores de lã velhos na minha caminhonete que usava quando precisava passar noites inesperadas no campo. A noite de outubro estava ficando mais fria e eu não tinha ideia se essa criatura estava entrando em choque. Calma. Eu disse baixinho, sem nem saber por que estava falando com ela. Porque achava que a comunicação verbal faria alguma diferença para uma criatura que talvez não entendesse a linguagem humana. Eu vou te ajudar. Não vou te machucar. Eu prometo. As palavras pareceram inadequadas, quase infantis. Mas o que mais eu poderia fazer? De que outra forma eu poderia comunicar minhas intenções? Os olhos da criatura se abriram. Foi aí que tudo mudou, quando toda a natureza do encontro passou de uma curiosidade biológica para algo muito mais profundo. Eram castanhos escuros, quase pretos no centro, mas com reflexos âmbar ao redor da íris que capturavam a luz. E havia uma profundidade neles, uma consciência, uma inteligência que era inconfundivelmente, inegavelmente consciente. Não eram olhos de um animal me encarando, não eram os olhos de um urso ou de um alce ou de qualquer criatura selvagem que eu já tivesse encontrado em 15 anos de trabalho de campo. Eram os olhos de um ser pensante, senciente, consciente, os olhos de alguém, não de algo. A criatura olhou diretamente para mim e senti o peso daquele olhar de uma forma que nunca havia experimentado com nenhum animal selvagem antes. Havia medo naqueles olhos, certamente o medo de um ser ferido confrontado por uma ameaça desconhecida. Mas havia também cálculo, avaliação, uma inteligência trabalhando por trás daqueles olhos, tentando descobrir quem eu era, o que eu queria, se eu representava perigo ou talvez impossivelmente ajuda. O olhar era direto, firme e profunda, perturbadoramente humano em sua intensidade. Nós nos encaramos pelo que pareceu muito tempo, provavelmente apenas 20 ou 30 segundos na realidade. Mas o tempo havia se tornado estranho e elástico naquele momento impossível. Eu podia ver o medo naqueles olhos, sim, mas também cálculo, até mesmo curiosidade.
A criatura estava tentando descobrir se eu era uma ameaça, quais eram minhas intenções, o que esse encontro estranho significava, lenta e cuidadosamente, movendo-me com uma lentidão deliberada para não assustá-la. Levantei minhas mãos para mostrar que estava segurando apenas suprimentos médicos, nada que pudesse ser usado como arma. Eu te atropelei com minha caminhonete, eu disse, mantendo minha voz baixa e calma, o tipo de voz que você usaria com uma criança assustada ou um animal arisco, embora isso não fosse nenhum nem outro. Me desculpe, eu não te vi. Quero ajudar se você me deixar. Não vou te machucar, só quero limpar esse ferimento e ter certeza de que você está bem. Os olhos da criatura seguiram meus movimentos enquanto eu, lenta e gradualmente, estendia a mão em direção ao seu ombro ferido. Minha mão tremia. Quando minha mão chegou a uns 30 centímetros de tocá-la, a criatura se enrijeceu, cada músculo daquele corpo maciço ficando rígido. Congelei imediatamente, perfeitamente imóvel, minha mão suspensa no ar. Ficamos assim por vários segundos que pareceram horas, presos nesse estranho impasse, ambos com medo, ambos incertos. Eu podia ouvir minha própria respiração, ofegante e rápida demais. Podia ver o peito da criatura subindo e descendo sob todo aquele pelo. Então, incrivelmente, milagrosamente, a criatura relaxou um pouco, a tensão diminuindo em seu corpo. E então fez algo que fez lágrimas brotarem em meus olhos. Virou seu ombro ferido em minha direção, girando o corpo para me dar melhor acesso ao ferimento, permissão concedida. Confiança oferecida, ainda que hesitante. Minhas mãos ainda tremiam enquanto eu gentilmente afastava o pelo grosso ao redor da ferida, movendo-me devagar e com cuidado. O pelo era grosso, mas não desagradável ao toque. E por baixo, a pele era surpreendentemente quente. O ferimento não era tão ruim quanto poderia ter sido, e por isso eu estava grato. O impacto havia rasgado a pele e o tecido subjacente em um corte de cerca de 10 centímetros de comprimento, e havia um hematoma significativo irradiando do ponto de impacto, o tecido já escurecendo para um roxo escuro. Mas eu não achava que algo estivesse quebrado. Não vi nenhum fragmento de osso ou sinais de fratura exposta. Limpei o ferimento o melhor que pude com lenços antissépticos do meu kit de primeiros socorros, trabalhando devagar e com cuidado, fazendo uma careta de compaixão enquanto trabalhava. A criatura se enrijeceu com a ardência do antisséptico, mas não se afastou, nem fez nenhum movimento agressivo. Apenas me observava com aqueles olhos extraordinários, respirando pesadamente pelo nariz, emitindo pequenos bufos que poderiam ser de dor ou outra coisa completamente diferente. O cheiro do antisséptico era forte no ar frio da noite, misturando-se com o odor almiscarado da criatura e o cheiro terroso da floresta. Apliquei pomada antibiótica na ferida limpa, espalhando-a sobre o tecido rasgado, e então comecei a enfaixar o ombro com gaze e uma bandagem elástica do meu kit. O curativo parecia absurdamente pequeno contra a massa enorme do braço da criatura, como tentar enfaixar uma sequoia com um cadarço, mas era tudo que eu tinha, e trabalhei com cuidado para prendê-lo, envolvendo-o ao redor do ombro e por baixo do braço o melhor que pude, meus dedos frios atrapalhando-se com os clipes. Isso é o melhor que posso fazer, eu disse, sentando-me sobre os calcanhares, meus joelhos protestando depois de tanto tempo ajoelhado no chão frio e úmido. Você precisa descansar, deixar isso cicatrizar, mantenha limpo se puder, e provavelmente fique longe de estradas madeireiras e de pessoas com caminhonetes. Minha tentativa de humor soou vazia na estranha solenidade do momento. A criatura continuou a me observar com aqueles olhos penetrantes. Então, fez algo que fez meu coração parar, que fez todo o resto desaparecer, até que restasse apenas este momento, esta conexão impossível. Estendeu o braço bom, aquela mão enorme se movendo lenta e deliberadamente,
e tocou meu ombro. Apenas um toque gentil, os dedos repousando levemente sobre minha jaqueta por um longo momento. O peso daquela mão era incrível, a força evidente mesmo naquele toque cuidadoso e controlado. Eu podia sentir o calor através da minha jaqueta, podia sentir cada dedo individualmente. O gesto foi tão humano, tão cheio do que parecia ser compreensão, talvez até gratidão, que senti meus olhos arderem com uma emoção inesperada. Minha garganta apertou e tive que piscar para conter as lágrimas. Naquele toque, senti-me reconhecido, aceito, confiável por um ser que tinha todos os motivos para me temer, para me atacar, para me ver como uma ameaça. Não sei quanto tempo fiquei sentado ali ao lado daquela criatura na margem lamacenta daquela estrada madeireira. Pode ter sido 20 minutos ou 2 horas. O tempo parecia perder todo o significado, tornar-se irrelevante diante desse encontro extraordinário. A névoa se adensou ao nosso redor, criando um casulo de privacidade, de isolamento do resto do mundo. A bateria da minha caminhonete foi se esgotando lentamente enquanto os faróis diminuíam. A temperatura continuou a cair e eu podia ver minha respiração em nuvens espessas. Mas eu não queria ir embora. Não queria que aquele momento terminasse. Dei-lhe água da minha garrafa térmica, que ele bebeu com cuidado. Sua mão grande surpreendentemente gentil ao pegar o copo de mim, os dedos envolvendo o recipiente de metal com uma precisão delicada. Joguei um dos meus cobertores de lã sobre seu corpo, tentando mantê-lo aquecido, protegê-lo do choque. A criatura aceitou essas oferendas com o que parecia ser compreensão, talvez até apreço. Aqueles olhos escuros nunca deixando meu rosto por muito tempo. Nós não conversamos. Obviamente, pelo menos não em nenhum sentido convencional. Mas havia comunicação acontecendo. Uma forma de entendimento que transcendia as palavras, na maneira como a criatura olhava para mim, nos pequenos sons que fazia, grunhidos baixos e bufos suaves que pareciam carregar significado, em sua linguagem corporal que falava volumes mesmo para meus olhos não treinados. Acabei falando com ela de qualquer maneira, minha voz baixa e constante, talvez mais para meu próprio benefício do que para qualquer entendimento que a criatura pudesse tirar de minhas palavras. Contei a ela sobre Rebeca, sobre como ela sempre acreditou em mistérios, em coisas que não podiam ser explicadas apenas pela ciência. Contei sobre meu trabalho, sobre como passei 15 anos andando por essas florestas, o quanto eu amava essas montanhas, o quão bela eu achava essa natureza selvagem. Falei sobre os abetos de Douglas ancestrais que medi naquele dia, alguns deles vivos quando Colombo navegou para a América, testemunhas silenciosas de séculos de história. Não sei se ela entendeu minhas palavras, mas parecia ouvir, a cabeça ligeiramente inclinada em uma atitude de atenção, aqueles olhos escuros nunca deixando meu rosto, observando minha boca se mover, talvez lendo minhas emoções em minha expressão e tom de voz. Eventualmente, enquanto a noite ficava mais profunda e mais fria, a criatura se mexeu e começou a se sentar. Afastei-me para lhe dar espaço, observando enquanto testava seu ombro ferido, girando-o com cuidado, fazendo uma leve careta com o movimento. Estava rígido e claramente dolorido, mas funcional. A criatura se levantou, desdobrando seu corpo maciço com uma graça surpreendente, apesar do ferimento, e tive que esticar o pescoço para olhar para cima. De pé, em toda a sua altura. Era ainda mais impressionante, ainda mais impossível. No feixe da minha lanterna, era magnífico e aterrorizante em igual medida. Um lembrete de quão pouco realmente sabemos sobre este mundo, sobre os mistérios que ainda existem nos lugares selvagens. Ele olhou para mim por um longo momento, e eu olhei de volta, nenhum de nós se movendo. Então a criatura fez algo que nunca esquecerei.
Levantou uma mão maciça à altura do peito e a moveu em um movimento lento e deliberado, com a palma para fora, para frente e para trás. Um aceno. Um adeus. Levantei minha própria mão e acenei de volta, minha garganta apertada com uma emoção que eu não conseguia nomear. A criatura sustentou meu olhar por mais um momento, depois se virou e caminhou para dentro da floresta, movendo-se com uma graça surpreendente apesar do ferimento. Em segundos, havia desaparecido na escuridão e na névoa, deixando apenas o leve estalar de galhos e o cheiro almiscarado que pairava no ar. Fiquei ali naquela estrada madeireira por um longo tempo depois que ele se foi, ouvindo os sons noturnos da floresta. Eventualmente, voltei para minha caminhonete, juntei minhas coisas e consegui ligar o motor. Dirigi para casa em um transe, minha mente tentando processar o que acabara de acontecer. Quando finalmente estacionei na minha garagem em Olímpia, às 3 da manhã, fiquei na caminhonete por mais 20 minutos antes de entrar. Rebeca ainda estava acordada, estudando na mesa da cozinha. Ela ergueu os olhos quando entrei. Seus olhos se arregalando com minha aparência, eu devia estar uma bela figura, enlameado, desgrenhado, provavelmente cheirando a floresta e seja lá o que fosse aquele cheiro almiscarado. Pai, você tá bem? O que aconteceu? Servi-me um copo d'água com as mãos trêmulas e sentei-me à sua frente. Tive um problema na estrada madeireira. Atropelei uma coisa. Estou bem, só cansado. O que você atropelou? Ela perguntou, estudando meu rosto com aquele olhar penetrante que herdara de sua mãe. Um animal, eu disse, o que era tecnicamente verdade. Um animal grande. Parei para ajudá-lo. E aí? E aí ele foi embora. Vai ficar bem. Ela sabia que eu não estava contando tudo. Eu podia ver em seus olhos, mas ela também me conhecia o suficiente para reconhecer quando eu precisava de tempo para processar algo antes de falar sobre isso. As semanas seguintes passaram em um estranho borrão. Voltei ao trabalho, concluindo minhas inspeções de madeira, preenchendo meus relatórios, participando de reuniões. Tudo estava normal na superfície, mas eu não conseguia parar de pensar naquela noite na estrada madeireira. Comecei a pesquisar avistamentos de Bigfoot no meu tempo livre, lendo relatos de outras pessoas que afirmavam ter encontrado essas criaturas. A maioria das histórias era obviamente fabricada ou resultado de identificação equivocada, mas algumas tinham um toque de autenticidade que me fez pensar. Havia um relato de 1994, apenas 2 anos antes, de um alpinista perto do Monte St. Helens, que descreveu ter encontrado um Sasquatch doente ou ferido perto de um riacho e o observado por várias horas. O alpinista afirmou que a criatura parecia ciente de estar sendo observada, mas não agiu de forma agressiva. Outro relato de 1989 veio de um caçador com arco que disse ter libertado um Sasquatch preso em uma armadilha. Lendo essas histórias, senti uma conexão com esses estranhos que tiveram seus próprios encontros impossíveis e escolheram mantê-los em segredo. Eu nunca mais voltei àquela estrada madeireira específica, mas pensava nela com frequência. Eu me perguntava se a criatura havia se curado adequadamente, se tinha família em algum lugar naquelas montanhas, se havia retornado para eles com sua própria história estranha sobre encontrar um humano. No início de novembro, cerca de 2 semanas após o incidente, recebi um pacote no meu escritório. Não havia remetente, apenas meu nome e o endereço do escritório do DNR, escritos em uma caligrafia bonita e precisa. Dentro havia uma pequena caixa de cedro. Quando a abri, encontrei um único objeto dentro, uma pedra. Era uma pedra de rio, alisada pela água, do tamanho da palma da minha mão, com um padrão incomum de linhas gravadas em sua superfície. Não eram formações naturais, mas marcas deliberadas que formavam um padrão geométrico simples. Não havia bilhete nem explicação, apenas a pedra. Eu a mantive na minha mesa e, às vezes,
Quando estava trabalhando até tarde e o escritório estava vazio, eu a pegava e a virava em minhas mãos, traçando as linhas gravadas com um dedo. Nunca descobri quem a enviou ou o que significava, mas eu tinha minhas teorias. Rebecca foi para a faculdade no outono seguinte, para a Universidade de Washington, estudar ciências ambientais. No dia em que a ajudei a se mudar para o dormitório, ela me perguntou novamente sobre aquela noite, aquela em que eu disse que tinha atropelado algo que não conseguia explicar. Estávamos carregando caixas por 3 lances de escada, e ela mencionou o assunto casualmente, como se estivesse pensando nisso o ano todo. Você realmente viu alguma coisa naquela noite, não foi? Em outubro do ano passado? Coloquei a caixa que estava carregando no chão e olhei para ela. Ela tinha 18 anos agora, prestes a começar sua própria jornada para entender o mundo natural. Ela merecia a verdade. Sim, eu disse, eu vi. Foi o que eu acho que foi? Eu não sei o que você acha que foi. Ela sorriu. Algo incrível. Algo que não se encaixa em nossas categorias científicas arrumadinhas. Algo que nos lembra que ainda existem mistérios no mundo. Sim, eu disse novamente, sentindo algo se soltar no meu peito. Foi exatamente isso. Não falamos mais sobre o assunto e eu ainda não lhe contei os detalhes. Algumas experiências são pessoais demais, profundas demais para serem compartilhadas completamente. Mas vi compreensão em seus olhos, e isso foi o suficiente. Anos depois que me aposentei do DNR, finalmente contei a história completa para Rebecca. Estávamos caminhando juntos nas Olympics e ela estava visitando de folga de seu trabalho no Serviço Nacional de Parques. Paramos para almoçar perto de um riacho cercado por uma floresta antiga que me lembrava daquela noite de outubro de tanto tempo atrás. Eu contei tudo a ela. O impacto, a criatura deitada na vala, aqueles olhos inteligentes me observando trabalhar, a maneira como bebeu do meu copo, o toque de sua mão em meu ombro, a caminhada lenta para dentro da floresta e aquele aceno final de adeus. Ela ouviu sem interromper, e quando terminei, ficou em silêncio por um longo tempo. Obrigada por me contar, disse ela finalmente. E obrigada por não ter tirado fotos, por não ter tentado provar, por apenas deixar ser o que foi. Você não está desapontada? Esta poderia ter sido a descoberta de uma vida. Não, disse ela, olhando para a floresta ao nosso redor. Acho que você fez exatamente a coisa certa. Algumas coisas são mais importantes que a descoberta. Algumas coisas merecem continuar selvagens, livres e misteriosas. Sentamos ali na floresta, ouvindo o riacho e o vento nas árvores, e me senti em paz pela primeira vez desde aquela noite de outubro de 1996. Tenho 70 anos agora, e aquele encontro aconteceu há 24 anos. Minha memória não é mais a mesma. Esqueço nomes, perco a noção das datas. Às vezes não consigo lembrar o que comi no café da manhã. Mas lembro de cada detalhe daquela noite com perfeita clareza. Ainda consigo ver aqueles olhos me observando na escuridão. Ainda consigo sentir o calor daquela mão no meu ombro. Não sei se alguém vai acreditar nesta história. Não tenho provas, nem fotos ou evidências físicas, além daquela pedra gravada que poderia ter vindo de qualquer lugar. Mas eu sei o que vivenciei. E sei que em algum lugar nas florestas profundas das Cascade Mountains existem criaturas vivendo que a ciência não reconheceu. Seres que existem nos espaços entre o conhecido e o desconhecido. E sei que um deles, pelo menos, entendeu a bondade e se lembrou da gratidão. Às vezes, tarde da noite, penso em voltar àquela estrada madeireira, entrar na floresta e ver se consigo encontrar aquele lugar onde a criatura desapareceu. Mas eu nunca vou. Aquele momento está completo como está, perfeito em seu mistério. E algumas coisas devem ser deixadas em paz. A floresta guarda seus segredos e estou contente em deixá-la guardá-los. Mas todo mês de outubro,
quando as folhas mudam de cor e a névoa se instala sobre as montanhas, eu sirvo um copo d'água e o ergo em direção à janela, em direção aos picos distantes das cascades. Um brinde a uma criatura que encontrei uma vez em uma noite enevoada, a um momento de conexão entre dois seres que nunca deveriam ter se encontrado e aos mistérios que ainda existem nos lugares selvagens deste mundo. Eu nunca acreditei no Bigfoot até a noite em que atropelei um com minha caminhonete. O que aprendi nas horas seguintes é que a crença não importa. O que importa é o respeito, a compaixão e o reconhecimento de que compartilhamos este mundo com maravilhas que talvez nunca compreendamos totalmente. Isso é o suficiente para mim.